Alô? Twitch.tv. Bom, vamos lá então. É... Parça, tipo, é o seguinte, mano. A maior parte do problema que eu vejo ontem de que você tá errando os smites, etc. É mais por tensão, igual você mesmo falou. Então, acho que um negócio a resolver é, tipo, cara, você tentar um pouco mais de foco na hora do objetivo e ter mais noção, assim, de como acontecer. Porque se você tiver confiança no seu smite, você não vai ficar nervoso, você não vai sentir tensão. E jogar jungle tem a tensão do negócio tá, tipo, que você tá fazendo objetivo e pá. E é tudo culpa sua, velho, se você perder. É óbvio, tipo, todo mundo vai te culpar. Ninguém vai querer colocar a culpa em si mesmo por não ter marcado um lado, etc, ou ter deixado os caras aproximar. No 50-50 é sempre você que vai comandar o rolê. Então, tipo, o que acontece é que, na verdade, tipo, você vai ter que acostumar com o dano, que foi o que eu passei pra você naqueles vídeos, né? Então, por exemplo, tá descendo mais ou menos uma taxa aqui de 1k, vai, de DPS nos objetivos. Então você vai ter que ter uma noção mais ou menos que, em tantos tempos, tipo, vai estar em 1000 de vida. E aí, por exemplo, level 18 eu tenho tanto de smite. Então você vai começar a utilizar essa parte aqui de baixo para sempre ter a noção do smite. Sempre geralmente, tipo, o pod de level, bate um olho ali pra você ter uma noção. Mais ou menos de quanto. Não precisa, tipo, por exemplo, vai ter vários smites que vão estar, tipo, com um dano, tipo, 540, por exemplo. Aproxima geralmente pra 550, porque geralmente, mano, tipo, se você errar por 10 de life, é muito difícil. Então, assim, o que eu vejo é que você erra, por exemplo, por... Ou o bicho acaba ficando com, tipo, 100 de life, que era o que acontecia antes, quando você começou a jogar jungle. Agora, Não, me desculpa. Você smitava quando o bicho ficava com 100 de life, e agora, na verdade, você tá smitando muito cedo. Então, o que acontece é que, na verdade, você vai ter que, tipo, pô, em vez de ficar tão tenso assim, poxa, eu tenho que smitar, tenho que smitar, tenho que smitar, você vai ter que ter uma noção. Então, vamos lá. Tamo aqui, vai, o DPS no Baron, né? Então, tipo, cara, uma coisa que, por exemplo, eu te passei lá nos vídeos é que muitos deles combam skills, né? Então, tipo, se eu pegar aqui a Rek'Sai, né? Que é um dos personagens que você acabou de comprar, por exemplo. E aí eu uso o E smite, você percebe que dá 1800 de dano verdadeiro. Isso aqui é por causa dos itens que tem muito AD, né? 500 de AD é bastante coisa. Mas tipo, por exemplo, aqui tá com 1300 de life. Se você não tem uma skill, por exemplo, dessa, se tem uma skill que mais ou menos dá 500 de dano, você vai usar e vai smitar insta. Tipo, o dano vai sair um em cima do outro, tá vendo? Ele não conta como se fosse um dano separado do outro, às vezes ele conta até junto. Então, por exemplo, se você acertar o time certinho da Rek'Sai, você vai ver que na verdade vai sair 1800 de dano verdadeiro, em vez de 1800. Então, é mais acostumar com o time dos personagens, e aí você tem essa noção. Uma coisa que, assim, é quase imprevisível é que, por exemplo, uma coisa que é das mentalidades dos jogadores é que chegando perto dos 1500, 2000 de life do Baron, do Dragon, etc. no late game, que eles sabem que o smite do seu jungle vale 1000, eles vão tentar burstar o Baron, porque eles não confiam muito que você vai conseguir pegar o objetivo. Então, tipo, por exemplo, um Jhin guarda a última bala para poder dar mais de 1000 de dano. A Kalista tenta estourar no final. Então, tipo, você tem que pensar que no final, quando vai chegar ali pelos 20% para menos de HP, eles vão começar a gastar tudo em cima do objetivo, que é pra realmente estourar o Baron e não ter chance de ninguém smitar. Não dá tempo, não tem reflexo. Então, o que acontece é que, na verdade, o que eu recomendo é, tipo, você vem no modo treino, igual que eu tô, pega qualquer personagem, eu recomendo um personagem que você já jogue, né? Pra você ter noção desse tempo, né, de skill e etc.
Então, por exemplo, a Rek'Sai. Aí você vai acostumar com o tempo do E, o tempo do Q, etc. Vai ter uma noção mais ou menos do dano. Aqui eu fiz uma build de crítico, que é pra ter mais DPS, conseguir derrubar o Baron, o Dragon, mais rápido. E eu ainda peguei 3 Dragons Infernais pra poder fazer o mais rápido possível o objetivo. Então, tipo, spawn aqui, avança, tipo, pelo modo do treino aqui. Avança 10 minutos, até chegar em mais ou menos 30, 35 minutos. E aí começa a spawnar os Barons, tá ligado? Sobe aqui pro level que você quiser, tipo, que você achar que vai estar mais ou menos num level de Baron, level de Drago, etc. Se você quiser fazer o teste com 1000 mesmo, tanto faz. Porque o level do Smite não é muito importante, né? O que vai fazer mais diferença vai ser você ter o costume de ter esse dano, né? Depois que você tiver noção do dano que vai dar o Smite, indiferente se ele dá 1000, se ele dá 800, se ele dá 300, não faz diferença. O ponto é que você vai saber quando você tem que smitar e boa. Então, tipo, assim, não coloca uma pressão. Tenta meio que criar um foco, assim, um isolamento de você e do que está acontecendo em volta, porque na hora do objetivo, a única coisa que importa é smitar o objetivo. Se você tem certeza que você não vai ter como pegar, que caso, por exemplo, que o time adversário está mais forte, etc., abandona. É mais fácil você não continuar o objetivo e dar chance pro o cara roubar, startar uma fight e virar o jogo, do que sair, tipo, só dando essa oportunidade boa, tá ligado? Starta em cima dos caras, tenta dar um pick-off. Sempre, geralmente, quando tem um cara a menos, é mais difícil de, por exemplo, 5 entrarem ao mesmo tempo pra tentar contestar, na verdade. Porque eles provavelmente vão estar numa desvantagem em questão de força, né, na fight. Então, o que compensa, assim, é você ter essa noção, faz o pick-off, etc. É outra coisa que os caras falaram nos vídeos, né? É que sempre tem que ter as waves avançadas, né, etc. Você tem que ter essas coisas marcadas para você conseguir fazer um objetivo com mais facilidade. Já que as lanes avançadas você vai ter pressão aqui e aqui. Então, para eles irem contestar, mesmo que você não faça o objetivo, e eles ficarem zanzando, por exemplo, a gente tá no time azul, eles estão no time vermelho, eles vão ficar aqui esperando. Pra ver se você vai startar, tentando dar uma pokeada, etc. Mas, assim, se eles não forem defender as outras lanes, como por exemplo o mid e o top no caso do Baron, você acaba tipo dando dano nas duas torres, né? Que seja a T1, mas provavelmente a T1 já vai ter caído, né? Então a T2 das duas lanes. Você vai acabar tendo essa pressão, então você vai ter de certa forma um objetivo sendo garantido, que são duas torres, né? Se você na verdade não tem pressão, então por exemplo, eu quero chamar uma call de Dragon aos 10 minutos de jogo. Só que, por exemplo, o meu mid está sem pressão e o meu bot está sem pressão. Não vai ter como você vai fazer, porque se eles vierem contestar, vai ser só você. Você até pode garantir o objetivo, mas provavelmente você vai morrer. Então, se você quiser fazer um objetivo dessa forma, sem pressão nas lanes, você tem que garantir que, primeiro, você faça o objetivo, com certeza absoluta. E segunda coisa é que você tem que garantir que eles não têm visão do objetivo para não poder contestar. Porque senão, tipo, tô com 300 de life no Dragon, aí chega um Lee Sin no final do Dragon e você não tem mais como fazer nada, porque você gastou todas as skills. Você vai ter que, tipo, só tem o Dragon ainda tá com 1500 de life, você não vai ter como matar ele e sair vazado. E aí você vai ter que, tipo, tentar sobreviver ao máximo e boa. E, tipo, com certeza o Lee Sin vai, por exemplo, querer startar em você pra te matar e depois só fazer o Dragon, que você já vai ter dado lixo pra ele. Então, pra tudo, assim, tenta garantir sempre os arongueiros são as coisas mais importantes. Não sei se você sabe também que quando, por exemplo, você tá fazendo um aronguejo, etc., se você der um knock-up, um stun, etc., que mobilize ele, você diminui a armadura, então você faz mais rápido. Então, por exemplo, se eu avançar aqui pra 30 segundos, mais fazer o aronguejo spawnar. Então, ó, o aronguejo base, ele tem 60 de armadura e 60 de resistência mágica aqui nesse level, 17, né? Então, tipo, se eu der um knock-up aqui nele, essa defesa desce muito e o dano também vai aumentar bastante, né?
Até porque 10% eu acho que é só 1%, 2% de defesa que reduz. Então, o que compensa mesmo é tipo você sempre dar esse CC no começo do aronguejo e aí você startar. Então, sabendo assim, você sabe que esse aronguejo aqui, primeiramente, é uma forma de mobilidade, é uma forma de visão para evitar ganks, né? Se, por exemplo, o top deles quiser descer para gankar o mid, etc., você evita um abate desses. Você evita também que alguém tente entrar num objetivo assim, por exemplo, se for fazer um arauto, um drago, etc. Então, são várias formas assim que você pode garantir, sabe, a visão do objetivo. Não só com wards, né? Porque geralmente você não vai ter ward o tempo todo. E você vai fazer de uma forma mais rápida, né? Então sempre tenta deixar esses aronguejos mortos, né? Pra você sempre garantir essa vantagem em cima do inimigo. Até porque os aronguejos dão muito gold XP. E eles não te dão dano. Então, por exemplo, se você fez 2, 3 campos da jungle e você não tem vida, e você tem certeza que o jungle inimigo não vai conseguir te contestar, tão cedo pelo menos, tipo, você não vai bater de frente com ele na hora que você chegar no aronguejo, pra não morrer, você começa a fazer, etc. Se ele estiver arriscando chegar aqui pra roubar, smita, porque o aronguejo é uma coisa super importante. Então tem essa noção. Outra coisa é aplicar mais o negócio de sair puxando, né? Então, você vai batendo, vai puxando. Porque se você for percebendo, conforme você vai tendo relativamente uma attack speed boa na jungle, 1.25 é alto, né, pra jungle. Mas tipo, se você for pegando um personagem que tem umas skills que dá pra kaitar, você vai usando elas e vai voltando, né? Então você consegue, tipo, por exemplo, no caso do Blue, cancelar até algum dos ataques básicos dele e tomar menos dano. Não só isso, mas, por exemplo, se for puxando o Blue daqui e trazendo ele pra cá, depois quando eu matar ele mais ou menos aqui, vai ser tipo 2 passos pra fazer o aronguejo, né? Então isso você já viu lá no vídeo, é só tipo treinar mais e sair puxando. Alguns personagens são mais fáceis de fazer isso, por exemplo o Karthus Jungle, que você só sai apertando Q e andando, você não precisa dar ataque básico, são mais tranquilos de fazer esse tipo de coisa. Então, compensa mais você treinar com personagens melee, que é o que você mais joga, né? E aplicar isso em todos os jogos, porque querendo ou não, só é aprender jogando, né? Esse tipo de coisa. A teoria é importante pra você saber que existe esse tipo de coisa, mas você aprende só jogando. Então, tipo, se você errar, se você, por exemplo, errar o smite, não adianta você ficar desanimado, tá ligado? Tipo, pensa assim, por exemplo, eu errei agora, mas aí, tipo, por que eu errei? Porque eu não previ muito bem o dano da minha equipe. Então, no próximo Dragon que eu for fazer, eu errei o smite no primeiro Dragon, eu tenho que pensar que, na verdade, no próximo, eles vão estar com um pouquinho mais de dano e eu vou prever esse tipo de dano. Então, é sempre ter esse tipo de coisa em mente, porque é isso que vai fazer de você um jogo melhor que o cara. Não só isso, mas é ter visão de, por exemplo, se eu comecei Red e eu, por exemplo, eu sei que o personagem inimigo, por exemplo, é um Lee Sin. Então, eu comecei Red, ele também começou Red, eu tenho que ter noção que mais ou menos na hora que eu estiver terminando o meu clear, que é aqui, aqui, aqui e aqui, ele vai estar mais ou menos já terminando o dele também, e você tem que ter certeza de onde ele vai. Se ele vai garantir um abate, então por exemplo, se ele terminou no Blue, no Gromp na verdade, ele provavelmente vai tentar descer bot, ou vai tentar garantir um aronguejo, ou vai tentar um gank mid. Então você tem que estar esperto. Então por exemplo, se você começou Red também, você tem duas possibilidades. Ou você faz o aronguejo, ou você vai tentar um counter gank no mid, que provavelmente é sempre no mid, dependendo do mid que for. Então as únicas coisas que você tem que ter noção é tipo, você tem que pensar igual o cara. Se, por exemplo, se eu sou um Lee Sin, no caso ali do exemplo que eu tava dando, e eu terminei todo o meu clear, tô level 3. Onde que eu posso gankar? O mid tem escape, o mid não tem escape, o mid tá tomando pressão, o mid não tá tomando pressão, o mid tem mana, o mid não tem mana, o mid gastou um flash, o mid gastou flash, e aí etc. A mesma coisa pro bot, a mesma coisa pro top, etc. Então você tem esse tipo de noção. Porque se você pensar igual ele, por exemplo, ele terminou aqui, e terminou o blue dele, etc, né? E aí, por exemplo, imagina que você começou com um personagem que começa no blue, então você tá junto com ele, né? Ele tá descendo aqui, você também tá descendo. E o bot é uma lane que não tem escape. Então, por exemplo, o Rek'Sai você poderia ficar esperando aqui, você chamar um ward, né? E aí você só fica esperando. Porque na hora que ele começar o engage aqui, você já atravessa, flecha em cima dele, vira
o engage você acaba conseguindo eliminar ele. Então geralmente personagens tipo Rek'Sai, tipo Elise, etc. são muito bons no early game porque eles têm muito dano e eles conseguem ter um CC muito forte, né? Então você tem um engage que acaba massacrando o time inimigo. Então tenta aproveitar mais esse early game dos personagens, tipo Vi, tipo Rek'Sai, tipo Elise, dos personagens que você joga. Então, pra você conseguir sair na frente, senão você vai acabar tipo, por exemplo, você opta mais por gankar do que farmar nos jogos, a gente já percebeu isso. E ter mais participação em mapa, né? Então se você quiser tipo, sair na frente, você ter essa liberdade pra, por exemplo, depois farmar e não ficar muito atrás, sempre acaba saindo atrás, tendo forçar, porque, por exemplo, se você tipo, vai no mid, por exemplo, o Spado tá jogando mid, e aí você vai no mid e força um flash. Você não garantiu uma kill, mas forçando esse flash, ou retirando a maior parte da vida dela, você pode ajudar a puxar a wave aqui, né? E empurrar ela pra torre. Porque se o cara tiver com pouca vida e ele for ficar, tem a chance do seu mid acabar matando ele. Ou ele voltando pra base, se ele for decidir voltar pra base, ele vai acabar perdendo todos os minions e o seu mid vai sair na vantagem. Então sempre forçar essas vantagens. Você não precisa tipo, se arriscar e tentar sempre catar uma kill. Então ter essa noção, né? Porque elas são mais importantes do que sair só, tipo, garantindo objetivo, etc. Porque se você tiver, tipo, as leis na frente, né, você com certeza tem os objetivos na sua mão. Saindo na frente com esse tipo de jungle, você tem que ter noção, você vai jogar com jungles que tem mais engage ou não? Porque se você for jogar sempre com, tipo, personagens do tipo Elise, Rek'Sai, Vi, etc., você tem que ter noção que sempre o seu early game tem que ser muito forte. Então você tem que bolar uma estratégia que vai ter que relativamente funcionar em todos os jogos, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu reparei muito no que você estava fazendo é que você acabava, tipo, passeando aqui dos lados pra tentar conseguir uma oportunidade de gank e sempre as pedras, tipo, os Krugs ficavam vivos, né? E tipo, os Krugs é os que mais dão XP na jungle. Porque não, tipo, por exemplo, matei isso aqui, depois tem mais isso aqui ainda, e aí você vai fazendo esse clear. Então, outra coisa que dificulta pra você fazer esse clear rápido é que, por exemplo, nas suas builds tem um problema. Então, quando você, por exemplo, tá jogando de Vi, e você vai puxar a Trindade na partida que você jogou ontem, em vez de você puxar e fazer um ferrão, que é, por exemplo, um set jungle faz, você acaba puxando o Fulgor. O Fulgor realmente ele te dá mais dano em um ataque básico depois que você usa uma skill, e comba muito bem com o E. Só que pra você farmar ele não é interessante, porque se você tiver mais attack speed, você proca mais rápido o W, e aí você consequentemente dá mais dano do que você spamando o E. Até porque o E ele vai ter um CD que a sua attack speed não vai ter, porque o W é uma passiva, né? Então isso compensa pra maioria dos personagens. Rek'Sai, por exemplo, não precisa disso, porque o Q dela te dá attack speed, né? Não attack speed, mas ele torna o seu ataque mais rápido, né? Então você consegue fazer a jungle mais rápido. Até porque ele é um ataque em área, né? Então, você tem que ter noção dessas coisas assim, porque senão você acaba saindo muito atrás, tipo, numa coisa tão boba que seria só farmar a sua jungle, né? E o próprio Blitz que você baixou, ele te dá uma noção aqui em cima, né? Do que você tem que ter de vantagem em cima do cara. Se você, tipo, manter uma taxa parecida ali com o que ele tá falando, geralmente é sempre bom estar acima, né? Você vai estar bem no jogo. Então, tipo, não compensa você só gankar. Você tem que sempre estar acima do jungle inimigo também em level, porque é isso que vai garantir que seu smite dê mais dano, então, consequentemente, seus objetivos vão ser mais fáceis de fazer. Se você tiver, tipo, 3 levels acima do cara, você não precisa ficar tão preocupado com, tipo, tá no 50-50, porque não tá no 50-50. Você vai, tipo, por exemplo, enquanto ele vai ter que se preocupar com uma média de 600 de dano, você vai se preocupar com uma média de 750. Então, tipo, só essa diferencinha de dano aí é o suficiente pra você ter um leve delay que você pode ter no começo, enquanto você tá jogando jungle, né? Nas primeiras vezes. Que seria, tipo, eu tenho um delay que, tipo, eu vejo a vida do Baron, mas, tipo,
enquanto ela tá descendo, quando passou, por exemplo, que a minha marca é 1000, mas tipo, eu acabo esperando sempre chegar tipo no 850. Com essa vantagem que você vai estar na frente do jungle inimigo, você acaba compensando isso, sabe? Então sempre compensa você estar num level até que bom na frente do jungle inimigo. E pra você ter espaço pra farmar, você tem que ter noção do seu mapa, né? Então tipo, se você forçou e você sabe que as rotas estão na frente, pelo aquele gank, que você forçou um flash, etc, ou tem pressão no mapa, você acaba tendo, tipo, como farmar, né? Porque... Tipo, se você ficar, tipo, tá todas as lanes empurrando, não tem o que fazer. A única coisa que você vai ter que fazer, tipo, pra se manter no jogo é, tipo, farmando. Ou, tipo, esperando um counter gank do jungle inimigo. Que aí, tipo, você vai ter que ter informação, etc. Então, wards desse tipo aqui, ó, no caso do mapa de montanha fica meio foda, mas tipo, wards desse tipo que vão aqui no cantinho pegam muita informação, que por exemplo, se o jungle inimigo tá fazendo as galinhas e aí ele passa nesse canto aqui, você consegue ver. E aí ele vai tipo esperar, por exemplo, uma Rek'Sai fica esperando aqui pra poder ter essa informação, porque vai estar os mids aqui, então ela tem visão, ela só atravessa, se ela quiser um hard engage, ela só flash e sobe com o W. E aí você levanta e boa. Deu dano, deu engage, etc. Vai provavelmente forçar um flash da equipe inimiga ou até uma kill, dependendo de como você fizer. Então, é sempre importante você ter essa noção de onde guardar também, pra você ter, tipo, a noção do que o jungle inimigo vai fazer. E o cara, tipo, não startar um Dragon do outro lado do mapa e você não conseguir fazer nada. Então, por exemplo, a gente sempre tá jogando mid e top. E o cara apareceu bot. Muitas vezes o que acontece é de, tipo, não ter nenhuma resposta no mapa inteiro. O que acontece é que a gente tenta descer no bot. Ou, tipo, tá farmando as galinhas aqui, alguma coisa assim. E acaba não tipo, aproveitando pra fazer um arauto, por exemplo. E geralmente tem pressão no top, no mid pra isso. Então, tipo, sempre tenta aproveitar o máximo que você conseguir das rotações do jungle inimigo pra sair na frente. Tipo, uma coisa que eu sempre aproveito de Rek'Sai, que eu vou até te indicar, é tipo, mano, força gank no começo, tipo, vários ganks mesmo. Então, por exemplo, é o que eu falei, se você sabe que o cara começou aqui, e você começou aqui, então você vai conseguir fazer todo esse full clear, dar essa volta por aqui, e você consegue vir até as galinhas dele. Entra aqui no meio das galinhas mesmo, e tipo, o mid tá mais ou menos aqui. Apertou o E, veio aqui, já levantou ele. Você já consegue forçar um flash, mesmo que tipo, já esteja tipo, praticamente na torre, você vai conseguir dar muito dano e praticamente matar o cara. Ainda mais se o seu mid for, por exemplo, uma Syndra que tem como dar stun e etc. E geralmente o mid pega level 3 cedo, então é até que tranquilo pra você conseguir fazer esse tipo de gank. Zek é a mesma coisa. Muita coisa que eu vejo é que você não aproveita o early game do Zek, que é pra ser muito forte em cima dos caras. Então ganks, por exemplo, que não dá pra fazer com outros jungles, que é tipo parar aqui no canto e pular até aqui pra conseguir startar. Não necessariamente você precisa fazer sempre um gank por aqui. O ideal é sempre você tentar procurar ganks por esse lado aqui. Até porque o Arts, por exemplo, que os caras colocam tipo no mato aqui, ou na metade aqui, se você vier aqui pelo canto, eles não têm essa visão. A ward geralmente bate até aqui, mais ou menos. Tipo, por exemplo, se eu colocar aqui a visão, você vai perceber que esses cantos aqui ficam desprotegidos. Então, se você passar, eles não vão conseguir ter visão de você chegando perto deles. E aí é só você chegar e boa. Você não vai precisar nem tipo, ter um engage muito forte em cima do cara com flash, etc, pra conseguir startar. Menos que, por exemplo, seja muito necessário, for um personagem de escape, etc. Pra você conseguir pegar esse engage em cima do adversário. O que compensa mesmo é tipo dar vantagem sempre pra lane que você sabe que vai escalar melhor, né? Então, por exemplo, se você acha que tem 3 lanes que não vai fazer muita coisa pegando kill e etc. Então, por exemplo, tipo, são lanes que demora muito pra escalar, etc. Que mesmo com kill não vai fazer tanta diferença. Não compensa você, tipo, ficar muito
tormentando, tipo, porra, peguei a kill, etc. Uma assist já vai fazer diferença no jogo dele. Então, por exemplo, o que eu sempre falo, no top pra mim importa mais que o cara morra, eu consiga tirar ele da lane e ter essa vantagem de farm em cima dele, vantagem de XP, etc, pra conseguir sair na frente e depois conseguir colocar pressão, e mesmo que venha o jungle, por exemplo, de Sett ou de Ornn, você consiga fazer um 2v1, um v2 no caso. E sair realmente na frente, né? Porque se você conseguir mandar o cara pra base, você consegue dar um back aqui, porque você, tipo, por exemplo, estamos jogando no time vermelho aqui, né? E aí teve o gank, por exemplo, mandou o cara pra base, limpou a wave e a nossa wave tá empurrando aqui. Eu consigo dar um B, voltar pra lane sem precisar gastar o meu TP, enquanto isso o cara, se ele quiser realmente ficar acompanhando ainda, ele vai ter que gastar esse TP pra poder voltar pra lane e pegar os farms pra poder, tipo, manter relativamente igual ainda com o inimigo. Enquanto isso eu posso voltar andando, porque depois que ele limpar a wave vai mais ou menos tacar aqui, mesmo que ele limpe essa outra, vai sobrar uns 3 magos. Na hora que eu chegar na lane eu vou conseguir limpar os 3 magos, eu perdi 3 de farm só. Só que eu consegui, na verdade, a vantagem de XP e dinheiro que eu consegui pegando essa última wave, que ele, na verdade, ele morreu aqui pra pegar. Ou ele foi pra base e ele não conseguiu pegar, né? Então, na verdade, você sempre vai estar na vantagem. Esses ganks que, tipo, você pegou a kill, não precisa ficar, tipo, se preocupando. Até porque, geralmente, personagens, tipo, Lee Sin, Elise, Rek'Sai dão muito danos depois que você começa a pegar noção com eles e manha. Então, você acaba, tipo, solando o carry inimigo sem muito esforço. Rek'Sai, por exemplo, entra no meio da fight e consegue, tipo, quase burstar o time inimigo sem conseguir o time inimigo conseguir proteger, por exemplo. Então, partidas, por exemplo, que eu já joguei, que, tipo, por exemplo, tinha Twitch fidado, etc, carries muito fidado da bot lane, você acaba acertando o Q, ou, por exemplo, passando pela parede, startando, dá 2Q no cara, aperta R e acabou. O carry dele está morto, por quê? Porque você tem 3 itens. E Rek'Sai é um personagem que sai muito na frente, muito fácil. Volibear ou Zac, esses personagens de tanque, eles demoram um pouco mais pra crescer e eles realmente vão conseguir só ficar fazendo essa frontline no mid e late game, se você não sai muito na frente também. Então, tipo, o que você tem que fazer é realmente saber sair na frente do jungle inimigo, não só tipo em gank, etc, mas em farm, em noção de game, que seria acompanhando o cara pra impedir que um gank seja muito bem sucedido em alguma lane, etc. E você conseguir, tipo, toda essa vantagem pra snowballar em cima do cara. E aí sim ditar o rumo do game. A gente fala que jungle que dita o rumo do game porque é ele que faz tudo fluir no começo do jogo. E aí depende depois do seu time também, tipo, administrar essa vantagem ou não. Bom, acho que é isso.